Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pistas da Bíblia, que é o nosso programa onde a Bíblia nos conta histórias. E eu tenho aprendido bastante com a Bíblia em todos esses nossos programas. Vamos começar louvando a Deus? Com a música Esconde, Esconde. Isso aí. Eu já falei que eu gosto muito dessa música, né? Porque ela fala que a gente não pode se esconder de Deus. Ele tá sempre olhando pra gente e ele sempre olha pra gente com amor. Isso é muito legal. E agora a próxima música que a gente vai cantar é O Sabão. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho e lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. E essa música também gosto bastante, porque ela fala que Jesus pode limpar o nosso coração e Ele quer muito fazer isso. Então tá bom, vamos lembrar um pouquinho da nossa última história? Ela falava que o Saul estava muito bravo com o Davi, lembra? Porque Deus tinha escolhido o Davi para ser o próximo rei de Israel. E aí o Davi teve que fugir, porque o Saul queria matar ele, lembra? E aí, fugindo, o Davi se escondeu numa caverna. E o Saul estava por lá, assim, procurando ele, que precisava ir no banheiro. Ele decidiu ir no banheiro na caverna. E bem na caverna que o Davi estava escondido, lembra? Com os amigos dele. E aí, enquanto o Saul estava lá indo no banheiro, fazendo aquilo que ele precisava, o Davi, bem quietinho, foi lá e cortou um pedacinho da capa do Saul. E aí, quando o Saul saiu da caverna, o Davi mostrou o pedacinho da capa e falou: Saul, eu podia ter te matado, mas eu não quero fazer isso. Então, para de me perseguir. E aí o Saul percebeu que, é verdade, ele tinha que parar de perseguir o Davi. Isso aconteceu mais uma vez, de uma forma diferente, mas a gente percebe que o Davi, ele precisava amar o Saul, mesmo que o Saul quisesse matar ele. Porque a Bíblia fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, né? A gente tem que fazer o bem a todos.
E essa foi a nossa história da semana passada. Será que a nossa história de hoje tem a ver? Não sei. Vamos ter que descobrir ainda, né? Então, seguinte. A gente vai lá pra fora pra procurar as pistas. Pera, como é que funcionam pistas? Ah, é o seguinte. A Bíblia deixou por aí na meio que inteira pistas, que é sempre a mãozinha dela, pra gente tentar descobrir que história que ela quer nos contar hoje. Daí a gente pensa, vai lá pra nossa poltrona das ideias, e aí a gente consegue descobrir que história que é essa que a Bíblia quer nos contar hoje e o que Deus quer nos falar hoje. Beleza? Então, vamos lá, que eu tô bem animada pra hoje. Beleza, galera, a gente já tá aqui pronto com a nossa caneta, não, hoje vai ser um giz. E nosso bloquinho sabe tudo, pra gente conseguir achar essas pistas por aí, né? Vamos lá? O quê? Vocês não querem ir comigo? Mas eu preciso colocar pistas no nosso bloquinho, sabe tudo? Vocês já acharam uma pista? Mas a gente nem procurou tanto assim ainda. Você tem certeza? Tá em mim? Atrás? Não, nem apareceu as minhas costas pra vocês ainda. Na minha mão? Na minha aliança. Mais uma vez tá na minha aliança. O bom desse aqui é que é fácil de desenhar, né? A gente espera. Certo, uma aliança. Vou desenhar uma aliança aqui. Atenção. Certo? Uma bonita aliança. Beleza. Uma aliança. Deve ter a ver com casamento, né? Bom, sei não. Vamos continuar procurando, né? E agora? Como é que a gente procura? Vamos andar, né? Pulando? Sei lá, tô meio perdida. Alguma ideia? No banheiro, será? Nesse monte de cadeira? Vamos dar uma olhada, mas aqui vai ser bem difícil de procurar, né? Nada. Nada. E agora? Aqui dentro? Bora. Bastante tralha, né? Vocês acharam uma? Mesmo? Dentro mesmo. Tá. Ah, se eu olhasse melhor seria mais fácil, né? Chutei alguma coisa. Nós temos uma espada. Uma espada que já sofreu bastante. Parece com um cachorro. Mas tá, uma espada, né? Uma espada. Vamos desenhar uma espada. Você já sabe que as minhas espadas não, são das melhores, né? Mas vamos lá. Talvez hoje ela vai ficar bem bonita. Já que é de giz e tal, né? Sei lá. Não tá muito bonita, mas eu já fiz piores. Então, estamos no lucro, certo? Tá, uma história com uma aliança e uma espada. Sei lá. Mas falta mais uma pista, né? Então vamos continuar procurando. Bora. Vou lá pular não. No joelho. E aí? Tô meio perdida. E cansada. Eu vou dar uma sentadinha. E depois vocês pensam, tá?
aliança e espada, né? Aliança e espada. O que vocês estão falando aí? Você precisa de uma pista? Eu só sentei, pessoal. Tipo, só sentei. Vocês acharam mesmo? Tá. Então, sei lá. Não. Tinha uma coroa junto com os troféus. Uma coroa. Beleza, né? Uma coroa. Opa, bem brilhosa. Tá. Vamos desenhar uma coroa. Você vai pra aqui. Vou desenhar a coroa. Vamos lá. Beleza. Uma coroa. Que história você conhece que tem uma aliança, uma espada e uma coroa? Ei, a gente já tem 3 pistas. Não é o lugar de pensar aqui, né? Vamos lá pro lugar de pensar. Poltrona das ideias, bora! Certo, pessoal? Já estamos aqui na nossa poltrona das ideias, com o nosso bloquinho Sabe Tudo, pra gente tentar descobrir que história que é essa que a Bíblia quer nos contar hoje. Vamos ver as pistas de hoje. Que história que você conhece que tem uma aliança, uma espada e uma coroa? E aí, alguma coisa? Aliança, espada, coroa. Bom, se tiver que ter a ver com o Davi... O Davi? Eu sei que história que é essa. É o seguinte. O Davi, ele ficou muito tempo ainda fugindo do rei Saul. E aí, depois de um bom tempo, o rei Saul morreu. Isso quer dizer que agora quem era o rei era o Davi, que era quem Deus tinha escolhido, né? E o Davi começou a fazer muitas alianças, começou a fazer muitas guerras, e ele conseguiu ganhar um monte de território para o povo de Israel. Olha que legal. E aí, numa dessas guerras, ele decidiu não ir. Ele decidiu que ele estava cansado, queria ficar em casa, mandou o exército dele lá e ficou em casa. Mas, enquanto ele estava em casa, ele foi para a varanda dele para pegar um ar. Ele viu uma mulher muito bonita numa varanda. Ele se apaixonou por ela e pensou, nossa, ela é muito bonita, eu gosto muito dela, eu quero casar com ela. E aí foi lá, chamou ela e começaram a conversar tal, e daí ela também gostava muito dele, ele era o rei e tal. E aí começaram a namorar. Mas tinha um problema. Essa mulher era casada. A aliança tem tudo a ver, né? Ela era casada. Então, na verdade, o Davi não podia ter feito isso, porque ela já tinha um marido. Ele foi lá e começou a namorar com ela. E ela também não devia ter feito isso, porque ela era casada. E aí, o que o Davi fez? Ele podia ter visto que tinha errado e se arrependido e levado ela pro marido dela de novo, né? Seria o certo. Mas sabe o que foi que ele fez? O marido dela se chamava Urias. E ele era um comandante do exército do Davi. E aí, o Davi falou assim para um outro comandante, olha, pega o Urias e coloca bem na frente da batalha, onde tem certeza que a guerra vai ser mais violenta. E aí colocaram o Urias lá e ele morreu. E aí trouxeram de volta essa notícia de que o Urias tinha morrido, quer dizer que agora essa mulher, que se chamava Batseba, não era mais casada, agora ela era viúva, agora o marido dela tinha morrido, certo? E aí ela foi, o Davi chamou ela de novo para morar no palácio agora, e daí eles se casaram. O que você acha dessa história? Muito louca, não é? Mas ela não acabou ainda. Daí o Davi tava lá, bem de boa, vivendo com a Batseba,
E aí tinha um profeta chamado Natã. E Deus falou com esse profeta para ele ir lá falar com o Davi. E o Natã contou uma história para o Davi. Ele falou assim: era uma vez um homem muito rico, tinha muitas ovelhas. E ele tinha um vizinho que era bem pobre e tinha só uma ovelha. Era uma ovelha de estimação que ele amava muito. E aí esse homem muito rico um dia ganhou uma visita. E daí ele ia fazer a janta, ele decidiu matar uma ovelha. Mas ele não pegou das muitas ovelhas que ele tinha. Ele pegou aquela uma ovelhinha que o vizinho dele tinha. Ele roubou aquela ovelha, matou ela para servir para janta. E aí o Natã perguntou pro Davi: o que você acha que devia acontecer com esse homem? E aí o Davi falou: devia castigar ele, porque ele roubou o que era do outro, ele tinha tanto e mesmo assim foi lá pegar do outro. E aí o Natã falou assim: pois é, Davi, mas você é esse homem. Você tinha muitas mulheres à sua disposição e você foi lá e roubou a única que um homem tinha. E era um homem muito bom, um homem que também temia Deus. E você ainda mandou matar ele. Porque o Davi mandou colocar ele bem onde a guerra estava bem violenta, exatamente para ele morrer. Pra então a mulher dele tá livre para ficar com o Davi. E aí o Davi percebeu o quanto ele estava errado. Então ele pediu perdão para Deus e Deus perdoou. É muito bom quando Deus perdoa, né? Pois é, essa é a nossa história de hoje. A história de um rei que era temente a Deus, mas que cometeu um erro muito sério. Ele pecou de uma forma muito terrível, porque ele namorou com uma mulher que já era casada e ainda mandou matar o marido dela. Olha só isso. Não dá pra imaginar, né? Vamos conversar um pouco sobre isso lá no nosso estúdio? Essa história é muito triste, não é? O começo dela, pelo menos. Porque o Davi pecou de uma forma horrível e nem tinha percebido que tinha feito errado. Pois é, e Deus consegue ver lá no fundo do nosso coração. Lembra das músicas que a gente cantou hoje? Que a gente não consegue se esconder de Deus. Deus vê tudo. Ele também vê os nossos pecados. Mas Ele não quer deixar a gente nos nossos pecados. Ele quer fazer que nem na segunda música fala. Ele quer limpar o nosso coração. Mas para isso a gente precisa perceber que está errado. E falar: Jesus, por favor, limpa, porque eu sozinho não vou conseguir. E nessa história tão triste, de um pecado tão difícil para o Davi, Deus mesmo assim olhou para o coração sujo do Davi e falou: a gente vai ter que limpar isso aí. E aí, através do profeta Natã, ele conseguiu perceber o quanto que ele estava errado. E então ele pediu perdão a Deus. E essa é a parte maravilhosa dessa história. Que embora o Davi tenha feito uma coisa horrível, mesmo assim Deus continua amando, Deus vai atrás e Deus quer perdoar o pecado do Davi. E assim também, da mesma forma, Ele quer perdoar o nosso pecado. Não é pra gente se envolver com o pecado, lembra, né? É pra gente sempre tentar fazer a vontade de Deus. Mas quando a gente não faz, Deus também perdoa. A gente tem que reconhecer que tá errado e pedir perdão. Então Deus perdoa, porque Ele quer muito perdoar a gente. E tem um versículo lá na Bíblia que vai dizer assim, ó: Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Tá lá em Provérbios 28:13. Então, pecar é problema? Com certeza. Mas pior do que isso é ficar no pecado. E pior ainda é você se arrepender e não mudar. Certo? Então, se você pecou, então você tem que pedir perdão para Deus e abandonar os seus pecados. Certo? Vamos então decorar esse versículo para a gente colocar ele mais no nosso coração e na nossa cabeça. Vamos lá. Tá aparecendo aí? E agora, 1, 2, 3 e já. Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28:13. Certo? Vamos tirar algumas palavras. E 1, 2, 3 e já. Beleza? Tirar mais algumas? Já. Certo? Vamos tirar um pouquinho mais? Vai.
certo? Agora vamos tirar todos. 2, 3 e já! Certo. Então agora a gente já sabe que isso é bem difícil, né? O Davi nem percebeu que tinha pecado. Isso é difícil, a gente não consegue fazer. O que a gente tem que fazer? Entregar para Jesus. Então, vamos orar? Mas primeiro, nossa música da oração. Minhas mãos eu vou cruzar para o céu telefonar, para fazer a ligação, basta estar em oração. Se você quiser saber quem é que vai atender, alô? É Jesus que atento vai me escutar. Minhas mãos eu vou cruzar para o céu telefonar, para fazer a ligação, basta estar em oração. Se você quiser saber quem é que vai atender, alô? É Jesus que atento vai me escutar. Senhor Jesus, muito obrigada porque você está sempre pronto a nos perdoar. Quando a gente peca, às vezes a gente não consegue perceber, porque a gente já tem pecado tanto que nem faz mais diferença quase. Mas a gente te pede que você sempre de novo nos mostre onde a gente tem errado e pecado, onde a gente não tem feito aquilo que você quer. E quando a gente fizer isso, também nos ajuda a pedir perdão para ti, para a gente também poder viver novamente uma vida na tua vontade. Amém. Certo. E agora ainda, se você quiser fazer uma atividade sobre essa história, é só você clicar no link na descrição desse vídeo, que ele vai ter uma atividade sobre a nossa história de hoje. Beleza? Então agora até semana que vem no nosso Pistas da Bíblia. Tchau! A Bíblia